Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as divergências orgânicas do PT. Nos últimos dias, nós temos visto todo um debate a respeito da fala do Lula que estaria em contraste com as falas do Haddad. O governo Lula foi colocado e desde os seus inícios vem dando satisfações ao mercado financeiro com a expectativa do alcance do déficit zero. Agora o mais imediato, déficit zero para 2024. Mas o governo Lula, ou seja, o próprio Lula sendo realista, porque até houve e há uma convergência entre os economistas de que o Brasil não alcançaria esse déficit zero. Seria muito difícil o Brasil alcançar o déficit zero. O Haddad, como ministro, tem colocado, olha, vamos perseguir o déficit zero. Mas sendo mais realista, o Lula disse que não vai fazer cortes, que não vai fazer em áreas de infraestrutura, não vai cortar para não construir escolas, não vai cortar para não investir em hospitais. E isso gerou um alarde, porque o Lula falou que o déficit zero não é tão necessário assim. Em vídeos anteriores eu coloquei para vocês que o déficit zero é de interesse de quem vive do capital especulativo. O povo que trabalha, o povo que depende de serviços públicos para a sua boa vivência, não necessariamente necessita do déficit zero. Porque se houver investimentos em infraestrutura e se o chamado gasto, que eu prefiro chamar de investimento, for bem feito, o déficit não zero terá sido bem investido. Mas, como eu coloquei para vocês, existe o povo do Estado e o povo do mercado, colocado por Mariângela Mazzucato. Eu chamei de Maria Helena Mazzucato, confundindo com uma outra Maria Helena, que é a Fatorelli, que de repente nem é Maria Helena, Maria Lúcia, mas eu tenho feito uma confusão de Marias muito inteligentes, e a minha avó acho que também chamava Maria, então tenho muito orgulho que mulheres inteligentes também se chamem Maria. Minha avó não sabia ler nem escrever, mas pegava ônibus para tudo quanto é lugar. Então é comum Maria serem inteligentes. Mas a Mariângela Mazzucato coloca que existe hoje uma nova luta de classes ou de grupos sociais. Antigamente existia o capitalista e o proletariado, o trabalhador que vende a sua força de trabalho e aquele que detém o capital, os meios de produção. Hoje em dia, na sociedade mais neoliberal, existe uma divergência e uma luta entre o povo do Estado e o povo do mercado. Quem é o povo do mercado? É aquele que entende que o orçamento público deve ser investido no pagamento de juros da dívida. Então, pessoas investem em títulos da dívida pública e querem receber esse dinheiro. Então, essas pessoas olham para o orçamento público com a expectativa de receber. Mas existe o povo do Estado, nós professores, os alunos da escola pública, pessoas que dependem de bons atendimentos em hospitais públicos. Essas pessoas são o povo do Estado. Olham para o orçamento para serem atendidas pelo Estado. Então essa seria a nova luta de classes eu não sei nem se a Mariângela Mazzucato chama de luta de classes, eu preciso reler para ver se é isso.
Mas ela fala dessa divergência, dessa nova divergência entre grupos sociais da modernidade. E Lula é literalmente uma pessoa que gosta de olhar para a sociedade a partir da perspectiva do povo do Estado. Lula gosta de investimentos em obras, em infraestrutura, porque ele entende que isso fomenta a própria economia. Ele vê no Estado aquele diretor, aquele dirigente, aquele piloto gerador de investimentos. A própria Maria Ângela Mazzucato, né, em uma fala que o Gabeira me fez lembrar, ela diz que não, sim, porém a iniciativa privada precisa estar presente. Mas Maria Ângela Mazzucato também defende esse protagonismo do Estado, porém trazendo a iniciativa privada para perto. Mas, então Lula é esse cara do povo do Estado. Haddad também é dessa perspectiva, mas ele é um ministro da Economia. Ele não pode simplesmente ignorar o povo do mercado, porque existem leis que favorecem ao povo do mercado. Leis que desregulamentaram, inclusive, no mundo e sobretudo no Brasil, principalmente a partir de Fernando Henrique Cardoso, desregulamentaram a regulação que existia, inclusive, para obtenção de juros. E a partir do governo Fernando Henrique, o Brasil entrou nessa ciranda do capital especulativo que circula pelo mundo. O capital se mundializou e o Brasil tem sido uma pátria muito promissora para quem investe, para quem é especulador. E a dívida do Brasil hoje é uma dívida com brasileiro, não é igual a dívida de antigamente, que era uma dívida externa. Então o Brasil se utiliza de recursos públicos para saldar a dívida com quem investe em títulos da dívida pública. E quando os juros estão altos, essas pessoas são favorecidas. Então o Haddad precisa dar uma satisfação também para essas pessoas, porque eles fazem parte do jogo político, eles estão bem representados no Congresso, no Senado, são bem representados na sociedade. Então quando Haddad fala de déficit zero, está dando uma satisfação a essas pessoas, porque elas estão no jogo político. E quando Lula fala que vai investir, ele está falando como presidente. Mas as pessoas da imprensa entendem e querem colocar que está havendo uma briga, uma divergência. Então fica nessa ciranda de fofoquinha, sem compreender. Aí eu vou falar de outra coisa. A história da esquerda, sobretudo no Brasil, a esquerda tem uma tradição de divergência interna. Na esquerda, na tradição da esquerda, e o Lula faz parte dessa esquerda que vem lá de trás, e influencia muito o Haddad, porque o Haddad é literalmente o termo é pejorativo, mas eu não sei se cabe muito, seria uma tiete, mas um admirador, talvez seja o cara mais lulista do Brasil, ou um dos caras mais lulistas do Brasil. Então, entre Haddad e Lula, não há essa rixazinha. Eles fazem parte de uma tradição de esquerda que entende que divergências internas são normais. Mas hoje estamos vindo do governo Bolsonaro. E ficamos também viciados com essa coisa, com essa desconfiança de um para com o outro. Porque Bolsonaro desconfiava de todo mundo. E a imprensa, ela entende, ela está viciada nessa ideia de qualquer fala aparentemente divergência é porque está havendo um racha. Não está havendo um racha. A imprensa, a esquerda, na sua tradição, e se tiver havendo determinados rachas, graças a Deus, a esquerda está voltando às suas tradições. Porque quem precisa de igreja política é a direita, não a esquerda. A direita que tem que pensar igual soldadinho, todo mundo igual. A esquerda não, na esquerda há esse espaço de divergência. Então, se há no PT uma divergência interna, graças a Deus,
a esquerda está se recuperando. Mas isso na esquerda é o que eu chamo de divergência orgânica. Não é uma divergência inorgânica, não é uma divergência de inimizade. Na esquerda existe essa tradição da divergência interna, orgânica e harmônica. Sempre foi assim. E entre Lula e Haddad não há essa inimizade que as pessoas querem colocar. Simplesmente não há. Há uma... Aliás, lá no governo Lula 1, Lula 2, tinha o Lula e José de Alencar. Então, um batia no mercado, o outro afagava, mas ali existia todo... E eu vou dizer mais, tudo entre Lula e Haddad é conversado. As pessoas... eu não creio que o Lula tenha chegado na televisão e dito assim: não vai ter déficit zero. E o Haddad: o quê? O Lula falou isso? Como se o Haddad tivesse assustado. Gente, eles se conhecem. Eles são afinadíssimos. Ninguém é mais lulista que o Haddad. Então não há essa divergência, essa inimizade que as pessoas querem colocar. Isso não existe. E se há divergência interna no PT, graças a Deus, né? Significa que o PT está voltando a ser PT e está voltando a ser uma esquerda de verdade. Então não há nada, não há inimizade nenhuma. Simples, é uma divergência interna, né? E vou dizer mais. Como petista que é, o Haddad também, e vou dizer, como ministro da Economia, ele tem que ter uma posição, né, que olhe para o investimento e olhe para o capital, e olhe para o investidor. Mas como petista, o Haddad concorda com o Lula. O Haddad é o cara mais lulista desse país. Por isso que ele é indicado às vezes, já foi indicado pelo Lula para ser presidente da República. O Haddad e o Lula são pessoas afinadíssimas. Então, e vou dizer mais, repito, o Haddad concorda com o Lula. O Haddad concorda com o Lula. O Haddad é petista. O PT tem uma tradição de investimento. Tanto é que o governo Lula 1 e 2 foi um governo que liderou, né, o desenvolvimento, o crescimento. O Brasil crescia em termos de 4%, talvez tenha chegado até a mais, eu lembro, mas no 4% eu lembro. E o Lula saiu com 7% de aprovação com esses investimentos. Foi o que projetou a Dilma como a mãe do PAC, porque o PT entende que o desenvolvimento do país deve ser gerando emprego, gerando obras de infraestrutura, construindo, para que o país possa se desenvolver com recursos reais. Porque o Lula é ele é do time do povo do Estado. E vou te dizer mais, o Haddad também é do time do povo do Estado. Mas o povo do mercado faz parte do jogo. Você não pode ignorar. E por que a Dilma caiu? Por pressão do povo do mercado. Quando ela disse que o Brasil precisava de uma nova matriz econômica. Qual é a matriz econômica? Ela é baseada no tripé do Fernando Henrique, né? Superávit primário, câmbio flutuante, meta de inflação. E esse tripé econômico é amado pelo povo do mercado. Porque no tripé econômico está vários tipos de contenção
de despesas do Estado. Até que no governo Temer, né, nós votamos, o Congresso votou a lei sobre o gasto público, né? Eu esqueci o nome da lei, uma lei tão falada, mas... Ou seja, você não pode gastar mais do que você arrecada. E as pessoas agem como se isso fosse um paradigma econômico. Não, nem na nossa vida isso é um paradigma. Quantas vezes nós gastamos mais do que arrecadamos, mas investimos? Por exemplo, quando a gente pega um crédito educativo, a gente gasta o que a gente não tem. Mas a gente sabe que isso... E no mundo econômico, isso não é uma religião. O déficit zero não é uma religião econômica do mundo, como a imprensa neoliberal quer que a gente entenda. Isso é um paradigma formado aqui que vem se desenvolvendo a partir do tripé econômico do governo Fernando Henrique. Há divergências no PT? Sim. Mas são divergências orgânicas, internas, que fazem parte da história do PT e que fazem parte das relações entre as pessoas do PT. Lula, Haddad. O Haddad não foi surpreendido. O quê? O Lula falou que não vai ter déficit zero. Gente, os indicadores econômicos já diziam, já previam que não teriam. Mas por que o povo no mercado se assusta quando o Lula diz preço, penso que não vai ter? Porque quando o presidente expecta que vai ter déficit zero, mesmo não tendo, os títulos da dívida pública se valorizam, porque o mercado vive de expectativas. Se o Lula tivesse falado, vai ter, né? Mas como o Lula falou que não vai ter, os títulos da dívida se desvalorizam. Então, quando o ministro da Economia diz, vou perseguir o déficit zero, os títulos da dívida pública se valorizam, porque o investidor pensa assim, bom, se não vai ter, entre aspas, gastança, significa que vai ter dinheiro para pagar o título. Aí o título da dívida pública se valoriza. E esses títulos são vendidos em forma de derivativos. Eles são negociados no mercado financeiro, na ciranda financeira. Então, ali entre Lula e Haddad, estão duas falas, onde estão condensadas nelas esses dois tipos de cidadão. O povo do Estado, que fica contente quando o Lula diz, olha, vai ter investimento, então vai ter geração de emprego, então vai ter saúde, então vai ter escola. E o povo do mercado, que fica esperando o Lula e principalmente o Haddad falar, vamos perseguir o déficit zero. Então vai ter menos escola, vai ter menos investimento em saúde, vai ter menos investimento em educação, mas a gente vai receber os juros que nós queremos, precisamos receber, porque compramos títulos da dívida pública. Tudo isso na relação, principalmente na relação governo PT, Lula Haddad, tudo isso é orgânico, são divergências orgânicas. E o Haddad é literalmente talvez seja o petista mais espartano, fiel, lulista. O professor Paulo Giraldelli, que é amigo, né, já foi amigo pessoal, talvez ainda seja, mas tiveram algumas divergências. Ele fala, ele diz que conhece o Haddad. Ele fala que o Haddad é um soldado fiel, lulista de carteirinha. E a gente, acompanhando a história do PT, né,
eu penso que seja muito difícil discordar. O Haddad é bastante fiel ao Lula, é bastante fiel ao PT. Então é isso aí, espero ter esclarecido essa fala a respeito da divergência orgânica do PT. Ok, galera? Vocês são do coração.